Olá, seja bem-vindo ao nosso 82º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Você está aqui acompanhando a leitura bíblica anual. E antes de iniciarmos, eu quero pedir que você possa deixar o seu curtir, o seu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Êxodo no capítulo 34, iremos até João no capítulo 13, retornaremos a Provérbios no capítulo 10 e, por fim, finalizaremos a nossa leitura no livro de Efésios no capítulo 3. Aqui, em Êxodo, no capítulo 34, após Moisés ter quebrado as tábuas que o Senhor escreveu com os próprios dedos, agora o Senhor pede para que Moisés ele talhe mais 2 tábuas e assim ele novamente escreverá ali o decálogo. E novamente nós vamos encontrar ali a renovação da aliança entre Deus e o povo. Diz assim Êxodo no capítulo 34. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, em ela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Estejam prontos pela manhã para subir ao monte, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você nem em lugar no monte, nem mesmo ovelhas ou boi deverão pastar adiante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu numa nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com um agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este povo obstinado, perdoa as nossas maldades e o nosso pecado e faz-nos de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilha jamais realizada na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, o farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautelai-se para que não fazer acordo com aquele que vive na terra para a qual você está indo, pois ele se tornaria uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares dele, quebra as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, e de fato, Deus zeloso, acautele-se para que não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você, poderão levá-lo a comer do seu sacrifício, e a escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça um ídolo de metal para você, celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, como um pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada dentre me pertence, todos os machos dentre os primeiros crias do seu rebanho, bezerras, cordeiros e cabritos, resgate com um cordeiro cada o primeiro jumentinho que nascer. Mas se não lhe resgatar, quebre-lhe o pescoço, resgate todos os seus primeiros primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época da colheita. Celebre as festas das semanas, nas ocasiões dos primeiros frutos da colheita do trigo, a festa do encerramento da colheita, no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do povo de Israel comparecerão diante do soberano Senhor, Deus de Israel. Expulsarei nações diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra, nem me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até amanhã do dia seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe, disse o Senhor a Moisés. Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que façam
alimento com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, o chamou. Arão, os líderes da comunidade, atenderam, e Moisés falou com eles. Depois de todos os israelitas se aproximaram, ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu seu rosto com um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falava com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía, e contavam aos israelitas tudo o que havia ordenado, e eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Vamos agora ao Novo Testamento. Nós vamos ler o que está escrito lá em João, no capítulo 13, onde é emblemático que o Senhor ele lava os pés dos discípulos e também ele prediz que seria traído e ele prediz também que Pedro o negaria. Diz assim, João capítulo 13, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder e que viera de Deus, que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirando a sua capa e colocando uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, lhe disse, Senhor, vai nos lavar os pés? Jesus respondeu, você não compreende agora o que eu estou a fazer a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará-nos os pés. Jesus respondeu, se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês já estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou a sua capa e voltou ao lugar. Então lhe perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que os enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilha do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que antes de acontecer vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviei estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal para os seus discípulos como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se ao discípulo para quem Jesus perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando um pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele,
Deus também glorificará o Filho nele, e glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: você dará a minha vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos agora voltar para o livro de Provérbios, no capítulo 10, onde agora o próprio Salomão ele começa a falar a respeito da sabedoria e sobre aquilo que os sábios podem fazer com a sabedoria. Diz assim, Provérbios 10, no verso 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros da origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios de todos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A sabedoria dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o lábio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios, quando não tem valor. As palavras dos justos não sustentam a muito, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na justiça. O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que o justo lhe será concedido. Passa a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que os envia. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios dos justos sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Vamos agora à nossa última leitura do nosso dia, que está lá em Efésios, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele fala que ele é o apóstolo dos gentios e também a oração de Paulo pelos santos. Efésios, no capítulo 3, diz assim: por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como lhe já escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo
Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido essa graça de anunciar aos gentios aos insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério. Desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebo o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, e a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica e que a paz do Senhor alcance teu coração. Até lá, se assim Deus permitir.